Boa tarde, eu sou o professor Rafael Aguiar, do canal Letras e Páginas e também do blog Letras e Páginas, um blog de literatura onde você pode baixar livros em domínio público gratuitamente e também assistir às minhas resenhas de livros feitas também no blog e no YouTube também. Hoje nós analisaremos o livro O Médico e o Monstro, né? É o primeiro livro de análise aqui do blog. Então contamos com a sua audiência e com a sua paciência também. Pois bem, você já sentiu que existe uma versão de você mesmo e que muitas vezes as pessoas não conhecem? Como um monstro interior, aquele alguém que você esconde dentro de você, que nunca se apresentou para ninguém? Então, pois bem, isso é o tema do livro O Médico e o Monstro. O livro O Médico e o Monstro, ele é um livro que faz uma crítica à sociedade vitoriana, à sociedade inglesa do século XIX, onde muitas pessoas viviam, né, suas vidas abastadas, né, na sociedade, davam festas de gala, faziam banquetes e na surdina, né, praticavam coisas que não são socialmente aceitáveis, vamos dizer assim, né? Coisas que são reprováveis socialmente falando. Então o livro O Médico e o Monstro vai apresentar para nós o personagem Henry Jekyll. Quem é Henry Jekyll? Henry Jekyll é um médico rico, bem posicionado na sociedade, com muitos amigos, né? Fazia jantares, né, de luxo e que era bem resolvido na vida. Porém, o Henry Jekyll escondia alguma coisa. Ele escondia um alter ego, um ser que tinha, que estava dentro dele, né? Como se fosse uma personalidade extra. Ele tinha uma dupla personalidade e essa dupla personalidade ela era contida a princípio, né? Ele continha como se fosse um instinto mal primordial que todo ser humano tem, mas que a maioria consegue conter dentro de si esse instinto de fazer o mal, né? E o Henry Jekyll ele tinha esse instinto mal, só que em algum momento da vida dele, ele, utilizando-se de uma droga, de um remédio, de uma poção, ele consegue liberar esse alter ego, essa segunda personalidade dele. Só que quando ele libera, ele se transforma. Na verdade, ele deixa de ser ele mesmo. Ele vira um monstro, no caso. E quando ele vira um monstro, ele se sente livre, leve e solto para fazer a maldade que ele quiser. E quando passa o efeito do remédio, ele volta a ser o bom e velho Dr. Henry Jekyll. Quando ele se transforma, ele muda de nome, né? Se torna o Mr. Hyde. E aí ele sai pela noite fazendo atrocidades. Muito bem. Tudo ia indo muito bem até acontecer, né? Que é o assassinato de um homem, né? A pauladas. E há uma suspeita, porque o senhor Hyde, ele é, na verdade, conhecido ele do Henry Jekyll. Na verdade, é o que o Henry Jekyll faz as pessoas pensarem, que ele é uma pessoa benfeitora do Hyde. E quando ele morresse, ele iria doar, né, a sua herança para o Sr. Hyde. Então o livro começa com o Henry Jekyll, o médico,
indo até o advogado, o senhor Utterson, e fazendo prometer que, caso ele morresse, a herança iria para o senhor Heights. Talvez ele fez isso para desvincular a imagem dele do senhor Heights, para ninguém achar que ele e o senhor Heights eram a mesma pessoa. Muito bem. Bom, até uma parte do livro nós achamos que os dois são a mesma pessoa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta bem interessante aqui que eu caprichei na pergunta, né? Será que ele criou o Mr. Heights para poder expressar suas vontades mais obscuras e sem ter nenhum tipo de remorso daquilo e depois voltar a ser quem ele era e poder fazer tudo aquilo que ele quisesse como Sr. Heights e depois voltar a ser ele mesmo e não ter nenhum tipo de remorso? Ou você acha que ele já fez uso da droga para se transformar no Sr. Heights, sabendo que aconteceu mal mesmo? Então, como a gente fala hoje, né? A pessoa usa a droga já sabendo que aquilo vai dar em algum problema, então ela já assume o erro pelo uso daquilo. Ou ele não tinha escrúpulos mesmo e ele se autoiludiu achando que, estando como Mr. Hyde, o erro não iria recair sobre ele, né? Hoje a lei diz que uma pessoa que usa entorpecentes, bebidas, já está assumindo o erro sobre aquilo que irá acontecer depois, né? Naquela época já tinha uma discussão sobre isso, né? Então esse livro vai questionar isso. Muito bem. Certo é que o Sr. Utterson, advogado, começa a desconfiar. Por que o Sr. Jack, o médico, iria deixar uma herança riquíssima para um homem desconhecido que apareceu há tão pouco tempo? E por que ele deixou ordem para todos os seus criados também obedecerem ao Sr. Heights? Então esse mistério fica no ar. Então a partir daqui a gente vai investigar o que tem por trás de tudo isso. Não posso dar mais spoilers. Quem quiser ver o vídeo com spoiler, continue a partir daqui. Quem não quiser, pare o vídeo aqui, vai ler o livro e depois volte para ver nossos comentários, né? Agora a gente vai começar fazendo comentário crítico sobre a obra, né? A segunda parte do livro, a gente vai falar da revelação, né? Então, já no último capítulo, capítulo 10, que é a parte da carta do Sr. Heights, a gente descobre, né, que o Sr. Heights e o Sr. Henry Jekyll são a mesma pessoa. Ele vai explicar os motivos pelos quais ele fez tudo aquilo, mas dá a entender uma certa hipocrisia, né? Por quê? Porque ele usa, né, a substância química para tentar se desvincular da culpa. Como assim se desvincular da culpa? Então ele vai usar a mesma estratégia que muitos viciados hoje em dia usam, né? Que é a estratégia do apagão. Como assim? É aquela estratégia em que o sujeito diz: eu estava alcoolizado, não me lembro de nada. Então, ele vai alegar uma falta de memória ou algum tipo de apagão, de esquecimento. E aí ele vai justificar e tentar jogar a culpa na droga, na substância que ele utilizou. Como se não fosse ele que tivesse aberto, né, a porta para o mal, né? Ao usar a substância, ele já estava abrindo ali a porta
para a consequência que iria acontecer depois. Muito bem. Então é uma dualidade que nós temos aí, né? É a dualidade entre o bem e o mal, onde o mal ele vai assumir gradativamente o controle do ser à medida que o ser vai abrindo possibilidade de o mal entrar. Por que isso acontece? No livro a gente percebe que em certo ponto ele começa a se transformar no Sr. Hydes, mesmo sem utilizar a substância, ou seja, como se o mal estivesse enjaulado dentro dele, querendo sair de qualquer jeito, com a substância ou sem ela. E em certos momentos, mesmo sem utilizar a substância, ele começa a se transformar no Sr. Hydes, enquanto dormia, no sono. E aí ele acordava e já estava transformado no Sr. Hydes. Em alguma parte do livro, a substância que ele utilizava começa a acabar, né? Os sais que ele compra, que faziam a transformação, começam a acabar. E ele se transforma naturalmente em Sr. Hyde sem o uso da substância. Ele teria que usar agora a substância para voltar a ser ele mesmo, para não ficar para sempre naquele corpo daquele ser abjeto, daquele homem repugnante que era o Sr. Hyde. Não era um homem alto e forte, nem mesmo do jeito que os filmes mostram, como um homem, um monstro gigante. Não. No livro ele é um homem baixinho, feio, peludo, né? Com unhas grandes e um rosto desfigurado que todos se assustam com ele, né? É um humano ainda, porém um humano muito feio, muito desfigurado e maldoso, né? A feiura dele reflete, né, a maldade que ele tem, né? Quais maldades ele comete? Ele bate em uma menina, bate mesmo de espancamento, de chute, né? E quase a mata, só não a mata porque ela é salva, alguém vê e aí salva a menina antes dela ser morta. E ele se evade, né? E um pouco para frente a maldade dele vai piorando. Já era ruim, né? De bater na menina. A maldade dele vai piorando a ponto dele espancar, o Sr. Creel até a morte com a bengala de madeira, que era uma bengala de madeira maciça, que havia sido dada pelo Sr. Utterson ao Sr. Henry Jekyll. Então é uma das pistas, né? Porque a bengala com a qual o Sr. Hyde mata o Creel é a bengala do Henry Jekyll. Então ali um bom leitor já perceberia que eles eram a mesma pessoa, né? Muito bem. Então existe aí uma hipocrisia e uma dissimulação do Sr. Hyde, né, em criar esse avatar, vamos dizer assim, que era o Sr. Hyde, e fazer as maldades sem ficar com remorso e nem nenhuma culpa por isso. Muito bem. Então ele usa a poção como uma falácia, ele usa o remédio, a química, a droga, como um argumento para cometer os seus males sem se sentir com nenhum tipo de arrependimento sobre a consequência que aquele uso iria, aonde ele iria chegar. Muito bem. Então é um bode expiatório dele o uso da química. Mas não é só isso que a gente vai discutir, né? Isso é um tema que a gente traz para os dias de hoje. Tem mais coisas ainda para falar, né?
falar que a maldade independe de classe social. Então ele era um homem muito rico, muito bem posicionado na sociedade e que em algum momento da vida cedeu à maldade e o que levou à ruína dele. Não existe mal em classe social, só em uma classe social, né? A maldade ela pega todo mundo. Se a pessoa abriu a porta para o mal entra. Você acredita que o ser humano é inerentemente bom ou que todos temos um hard esperando por uma brecha para sair e fazer coisas que nós não faríamos normalmente em sã consciência? Deixa aí os seus comentários aqui no vídeo, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Então, na nossa opinião, ele é responsável por tudo. Ele foi lá, criou a droga, se transformou, deixou o mal sair dele, fez a maldade, continuou sem se arrepender, né? Então ele não é bonzinho, coisa nenhuma. É igual o livro nos faz pensar no início, que ele era um homem bom, caridoso, bondoso, que dava festas. Em algum momento ele se escondeu por trás dessa capa de homem bom, por causa da sua posição social, do seu status, né? Existe essa sociedade de aparências até hoje. Você pensa, ele é médico, ele é advogado, ele é um professor, ele é um empresário. E a sociedade dá muito valor a essas profissões de status, né? E esquece que tem uma pessoa, pode ter um Mr. Hyde ali dentro daquele ser humano, pronto para explodir, certo? E ninguém é naturalmente bom e naturalmente mal. Temos as duas, vamos dizer assim, predisposições. Claro que a predisposição do mal, às vezes ela tenta dominar. O que nós devemos, né, ter é a consciência, né, e não deixar essa predisposição dominar o nosso ser, né? Muito bem. Temos aqui também um debate, né, sobre essa questão, né, de ele perceber que o cerco está se fechando contra ele e ele vê que todos estão percebendo que ele era o monstro, e aí ele vai fazer o depoimento. O depoimento dele é muito dissimulado, né? É muito vitimista, coitadinho. Eu fiz isso porque ele vai colocar, né? Ele, no final, agora vem um spoiler geral, aquele spoiler que todo mundo quer saber. E o final, o que acontece com ele no final? No final, simplesmente, ele se mata, tira a própria vida. Quando ele percebe que ele está como um monstro, está prestes a se transformar em monstro de novo, e ele não tem mais o remédio para voltar a ser o Sr. Jekyll, porque ele descobre que o remédio que ele havia comprado tinha uma impureza, e essa impureza que fazia ele virar um monstro, né? Porque o remédio normal que ele comprou depois não fez ele se transformar. Então foi por um acaso que ele conseguiu aquele remédio impuro, e esse lote já havia acabado. Quando ele percebeu que não conseguiria mais voltar a ser o ser bom, o Sr. Henry Jekyll, ele iria ficar para sempre como Sr. Hyde, o ser mau. Ele jogou essa desculpa: eu não quero ser esse ser mau, eu não quero continuar fazendo maldade. Eu só usava esse ser mau para praticar maldade por um tempo, era algo passageiro, e depois eu vivia as aparências de novo e voltava a ser quem eu era, e ninguém iria culpar um ser que quase não aparecia, que só existiria se ele usasse o remédio. Então é como culpar um desconhecido.
Ele usava o Sr. Hyde como um desconhecido que não teria como culpá-lo, né? Se ele sumisse, se ele tivesse o controle sobre ele, se o Sr. Jekyll conseguisse não se transformar mais em Hyde, ele esconderia o Hyde para sempre. Mas o que aconteceu foi o contrário. Ele não conseguiu foi voltar ao normal e ser bom de novo. Ele deixou a maldade assumir uma tamanha grandeza dentro dele que chegou a um ponto que ele não conseguia voltar mais a ser bom. E nesse momento ele tira a sua vida e deixa uma carta lá com o Sr. Utterson, e essa carta só poderia ser lida no final, né? E foi o último capítulo, o depoimento do Sr. Hyde, do Sr. Henry Jekyll, que ele vai explicar tudo, porque que ele fez aquela maldade. Então o livro traz uma profundidade psicológica muito grande, apesar de ser um livro bem curto, um livro fininho, 94 páginas. Ele levanta muitas discussões. Ele levanta discussão sobre a questão da sociedade que vive de aparências, que vive de status, da sociedade que usa drogas para fugir dos seus medos e também para tentar se eximir de culpa, né? Jogar a culpa na droga, usar a droga como bode expiatório. É uma sociedade que valoriza muito a questão da profissão, a questão do status, e não vê que por trás daquela pessoa tem um sujeito que está propenso a cometer o mal, né? Ninguém está livre, né, de fazer o mal, mas no caso dele não havia nenhum arrependimento por esse mal. Ele joga a culpa, simplesmente ele se exime da culpa jogando a culpa no seu monstro interior, ou como quem diga, na droga ou no demônio que tem dentro dele, mas que esse ser ruim ele mesmo que criou, né? Não é nada que não tenha sido responsabilidade dele. Muito bem. Então eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo faremos a análise do livro Metamorfose, de Franz Kafka, né? Também é um livro que trata dessa questão da transformação, mas involuntária, né? Essa parece que foi voluntária. O Sr. Hyde quis se transformar, o Sr. Jekyll quis se transformar naquele monstro. Ele abriu a porta para o mal. No caso, Metamorfose já é outra história. Então esperamos vocês no próximo vídeo. Roda a vinheta final. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigado por assistir. Até a próxima.